Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado numa sexta-feira de céu azul, temperaturas em elevação, previsão para o final de semana de sol. Mas como falei aqui, a primeira quinzena de setembro será um pouco mais úmida do que a última quinzena de agosto, ou seja, há possibilidade de chuvas ocasionais em todo o cinturão produtivo do sudeste do Brasil. Mas hoje o mercado, tanto cafeeiro quanto acionário ao redor do mundo, teve uma variável nova presente, que foi o aumento da tensão militar entre Estados Unidos e Síria. Existe a possibilidade real de que os Estados Unidos venha lançar um ataque em cima do país, e isso deixa os mercados de renda variável como um todo apreensivos, numa posição defensiva, e baixas foram vistas em todos os índices internacionais europeus, americanos e asiáticos. E o café, como é uma grande commodity muito líquida, ela também sofre com esse mau humor externo e assim perde um pouco a sustentação. Para complicar um pouco mais a vida de Nova York, tivemos um dólar subindo no Brasil, voltando a trabalhar lá acima de 2,3750, 2,38, mesmo com uma forte atuação do Banco Central logo durante a manhã nas primeiras operações. Mas essa ansiedade militar na Europa e nos Estados Unidos cresceu e deixou todos numa sexta-feira numa posição muito mais conservadora, ou seja, bate em renda variável, compra dólar e fica mais ou menos resguardado para o final de semana, caso haja alguma complicação no cenário como num todo. Preços internos, mercado aí complicado, né? Vamos ser honestos em dizer o seguinte: tá certo que existem problemas lá fora nos países consumidores de cafés intermediários brasileiros, tá certo que nós temos uma safra de qualidade ruim, tá certo que temos uma oferta maior no mercado de café rio, de café riado, de café duro riado, mas daí a dizer que esses níveis de preço abaixo de R$220 é uma coisa lógica e racional, não é. O mercado já caiu muito, realmente está havendo um grande terrorismo por parte de alguns operadores, tendenciando um movimento de baixa mais forte do que ele deveria ser. Não há lógica em termos um Conilon trabalhando entre 240 e 245 com pouquíssimos negócios. Não há lógica de vermos um café duro acima de 290 e muito menos lógica se tem quando se olha os cafés intermediários querendo trabalhar entre 210 e 220 para café rio, café de 230 para cafés intermediários na zona da mata. Alguma coisa está errada. Eu acho que o movimento já passou dos limites. Eu acho que o mercado poderia ceder, mas não tanto como cedeu. Já é hora de darmos um basta nessa situação e dizer claro em bom tom que nesses preços os produtores não irão vender. Eu acho que quem está vendendo o futuro barato, como tem muita gente fazendo isso, tanto o Conilon quanto na exportação, achando que o mercado no último trimestre do ano vai cair em função de um apavoramento geral dos produtores, eu acho que pode se machucar, porque uma coisa é derrubar a bolsa, uma coisa é vender café barato sem ter, e outra coisa completamente diferente é comprar café no físico. E com detalhe, notícias de agora na parte da tarde dão conta que a Conab na semana que vem divulgará logo na segunda-feira a normatização dos leilões. Inclusive o leilão poderá ocorrer dentro da primeira quinzena de setembro ainda, ou seja, dará uma sobrevida aos preços muito interessantes. E a prevalecer o time que alguns bancos já assinaram com relação aos recursos liberados pela presidente Dilma, que já somam aí 15 dias, é muito provável que na semana que vem esses recursos já cheguem nas agências do interior desse imenso país. Ou seja, se o cafeicultor colocar a mão em dinheiro, solucionar suas demandas urgentes, dificilmente ele virá ao mercado nessas bacias das almas que muitos operadores estão querendo impor ao mercado para vender seu produto de maneira totalmente irracional. Temos que lembrar que para produzir café tem muito suor e muito trabalho, e não é lógico a gente pensar em café nesses atuais níveis de preço, independente da qualidade negociada. Gente, salário mínimo em janeiro é R$722. Você falar comigo em café rio abaixo de 220 é uma brincadeira de mau gosto, é uma piada de mau gosto muito, muito complicada. Acho que os operadores têm que inverter o olhar ao mercado do café
e pensar assim: eu não posso matar a galinha dos ovos de ouro, porque depois não vai ter o que fazer, porque café não terá para ser produzido, porque dificilmente produtores irão adubar as lavouras, dificilmente produtores irão cuidar das suas terras, a prevalecer esse cenário de total terrorismo que alguns operadores gostam e impõem. Detalhe: na Colômbia, os cafeicultores estão em greve há mais de 20 dias. Na América Central há um movimento gritante de insatisfação de preços. Então acredito que esse cenário do quanto pior, melhor, que alguns insistem em profetizar, pode cair num vazio, porque os produtores não irão entrar nessa bacia das almas que alguns estão tentando pintar nesse quadro. Cuidado, porque o futuro às vezes pode não ser tão promissor como se refere à baixa dos preços, como alguns estão apostando, e pior, vendendo café na exportação e no mercado interno, sem ter a reposição no mercado interno para fazer a trava perfeita. Cuidado e atenção, porque os próximos meses serão recheados de pura adrenalina. Por quê? A prevalecer, se o governo fizer na semana que vem o que prometeu, com certeza o mercado virará de página, mudará de livro, para assim escrevermos outra vez uma outra história para o último trimestre do ano. No mais, sucesso, um abraço, bom final de semana, e a gente se encontra como de costume aqui no blog do Mercado do Café, www.gazetaonline.com.br/Mercado do Café. Te espero aqui sempre, lembrando que eu sou a voz do café. Tchau!